Bom dia, quarto ano, como vocês estão? Eu espero que estejam todos bem em casa, se cuidando. Na nossa aula de hoje, a gente vai falar um pouquinho sobre os portugueses, tá? Então, abram aí na página 10 e vamos lá. Bom, os portugueses, eles foram um dos principais povos formadores do nosso Brasil. A gente já estudou, né, sobre os três principais povos, que foram os indígenas, que já habitavam aqui, os africanos e os portugueses, tá? Eles vieram com o objetivo de colonizar a nova terra e obter lucro com as riquezas naturais que eram encontradas aqui. E aqui abaixo a gente tem uma linha, tá? Uma linha do tempo, com algumas das principais características da colonização portuguesa no nosso Brasil. Então vamos lá. Nós vamos começar aí em 1500, né, do descobrimento do nosso Brasil, que foi a chegada dos portugueses aqui. Logo depois, nós tivemos a exploração do litoral brasileiro por meio da extração de produtos, principalmente do pau-brasil. Né? A gente estudou isso em história, muita coisa aqui dessa linha do tempo a gente viu história, para eles comercializarem esse pau-brasil lá na Europa. Tá? E o início do povoamento no litoral, né, que foi em 1530, e muitos povos indígenas foram dizimados nesse período por conta desses conflitos com os portugueses, tá bom, pessoal? Seguindo aí, nesse período aí, entre 1549 a 1800, ocorreram também outros acontecimentos. Então, com o passar do tempo, os povoados se transformaram em vilas e cidades, né, de acordo com que aumentavam esses habitantes aqui, as populações iam crescendo. E foi o início também do povoamento no interior do território. E também os portugueses passam a obter lucro com a plantação de cana-de-açúcar e a exploração do ouro. Né? Então, essas pessoas começaram a vir para cá, para o nosso Brasil, quando eles descobriram essas minas de ouro, né, próximos ao nosso território. Então, eles começaram a vir para cá e, com isso, né, foram aumentando essas vilas e cidades. Começou, então, a obtenção desse lucro com a exploração do ouro e também com a cana-de-açúcar, que foi né, um dos principais produtos aí que ajudou a desenvolver o nosso país. E a escravidão se desenvolveu também neste período. Por quê, pessoal? Os portugueses tentaram, então, escravizar esses indígenas para obrigarem mesmo eles a trabalharem para esses portugueses. Só que esses indígenas, eles resistiram, eles não aceitaram o que esses portugueses tinham colocado aí em prática, o que eles tinham impunho para eles. Eles não aceitaram de jeito nenhum. Né? Alguns preferiam até morrer do que serem mandados por esses portugueses. Então, a partir dessa resistência dos indígenas, alguns até fugiam, né, desses portugueses. Então, a partir dessa resistência dos indígenas, esses portugueses resolveram, então, trazer diversos africanos de diferentes etnias, né, para o nosso Brasil, para eles trabalharem, né, com a mão de obra aqui no nosso território. E com isso, esses africanos sabiam trabalhar, né, em algumas, sabiam mexer com construção, sabiam mexer com agricultura, sabiam mexer também com a metalúrgica, enfim. Então, a partir disso, eles trouxeram, então, o desenvolvimento também dessas atividades econômicas do nosso país. E lá, quando a gente chega aí em 1800 a 1822, ocorre essa transferência da corte portuguesa para o Brasil e também acontece, então, a proclamação da independência, né? O nosso famoso 7 de setembro, que nós comemoramos todos os anos, que se refere a essa proclamação da independência, quando finalmente o Brasil se desprende, né, de Portugal e ele finalmente se torna uma nação. Bom, então quando esses colonizadores portugueses se mudaram para o Brasil, eles trouxeram consigo, né, o seu modo de viver, de trabalhar, trouxeram seus costumes, suas tradições, suas crenças, e além também de construir casas para morar, galinheiros, chiqueiros, estábulos para criar os animais, eles também construíram canteiros para plantar as verduras e legumes que estavam acostumados a comer em Portugal. Lembrando que alguns desses animais, como as vacas, os porcos e as galinhas, foram trazidos pelos colonizadores portugueses, tá? Eles não são animais nativos aqui da terra, do nosso Brasil. E a gente consegue perceber essa contribuição dos portugueses, né, para a formação da cultura brasileira,
Na atualidade, a gente consegue perceber a influência e a contribuição desses portugueses na língua, né, principalmente na língua que nós falamos no Brasil, né, o português. A gente consegue perceber na música, na gastronomia, nos sobrenomes de pessoas e também na religião. A língua então falada no Brasil, né, como eu falei, as lendas, as cantigas de roda e as festas populares regionais que são conhecidas como folguedos, tá? Como o carnaval, as festas juninas, os cavalhados, o fandango e o bumba meu boi são de origem portuguesa. Então, como eu falei para vocês, na atualidade a gente consegue perceber muito, né, a influência desses portugueses sobre a nossa cultura, sobre a formação da nossa identidade cultural brasileira, tá bom? Aí abaixo a gente tem algumas imagens. Na primeira imagem aqui está retratando a apresentação das cavalhadas em Pirenópolis, em Goiás, essa foto é de 2019. Aqui ao lado nós temos outra imagem que está apresentando aí a apresentação do Boi Bumbá Caprichoso no Festival Folclórico de Parintins, né, lá em Parintins, no Amazonas, e essa foto é de 2019. Bom, e muitos pratos típicos brasileiros são resultados de receitas portuguesas que foram adaptadas, né, no período colonial, porque os portugueses não tinham todos os ingredientes que estavam acostumados a utilizar. Alguns exemplos aí desses alimentos que foram inseridos pelos colonizadores portugueses no hábito alimentar brasileiro são aí o arroz, a couve, o alface, a cebola, o pepino, o alho, o azeite de oliva também, tá? São alguns exemplos deles. E vale lembrar também que o primeiro alimento introduzido aqui no Brasil pelos colonizadores portugueses foi o açúcar, tá? Que era feito, né, a partir da cana. Agora, eu quero que vocês façam aí umas atividades no caderno de vocês. Então, coloquem aí o cabeçalho, né? Façam um cabeçalho, coloquem a data de hoje e o número da página da apostila, que vocês vão responder aí, né, essas duas perguntinhas aqui. Primeiro, vocês vão responder se você e seus familiares já participaram de algum folguedo, tá? Que são essas festas regionais. Se sim, de qual? Ou quais também, né? Se vocês participaram mais de um, podem colocar aí na resposta de vocês. E na segunda questão, aqui embaixo, vocês vão responder se no dia a dia você consegue identificar a influência da cultura portuguesa nos alimentos que consome no café da manhã, almoço e jantar. Cite alguns exemplos. Então, vocês vão citar aí alguns alimentos que vocês consomem no dia a dia que são de influência da cultura portuguesa, tá? E ainda nessa página aí tem uma curiosidadezinha também que fala sobre a feijoada, né? Que é a feijoada brasileira, tão querida por muitas pessoas do nosso Brasil. Tia Lívia ama esse prato. Ela é um prato que foi adaptado dos cozidos portugueses, tá bom? E como já falei para vocês, esses colonizadores portugueses também influenciaram na nossa música, na nossa arte, na nossa literatura, na nossa arquitetura, o que fez, então, contribuir para a formação da nossa identidade cultural brasileira, tá? Aí na página 12 a gente tem duas imagens aí. A primeira está mostrando aí construções em estilo colonial em Ouro Preto, em Minas Gerais. Essa foto é de 2015. A segunda imagem, uma construção colonial em Olinda, em Pernambuco, tá? Essa foto é de 2019. Então, a gente consegue perceber a influência desses portugueses, né, ainda na atualidade no nosso Brasil. Bom, logo aí abaixo na seção Vamos Brincar, vocês vão desembaralhar as letras para descobrir o que as cidades retratadas nas fotografias acima têm em comum. Então, vocês vão colocar essas letrinhas na ordem correta e descobrir, né, o que essas cidades têm em comum. E, por último, vocês vão escrever para mim se no lugar onde você mora há construções com esse tipo de arquitetura, com essa arquitetura parecida aqui dessas duas imagens, tá bom? Coloque se sim ou se não e vai explicar um pouquinho sobre como é essa arquitetura, né? Vocês vão escrever como essas arquiteturas são conhecidas na cidade onde vocês moram, né? Se existe, tá? Explicar um pouquinho sobre elas, tá bom? Então, essa foi a nossa aula de hoje, espero que vocês tenham gostado. Lembre de anexar a foto das atividades concluídas no portal Positivo On para a tia Lívia corrigir, tá bom? Então, beijão, essa foi a nossa aula de hoje, tá? Tchau!